Muito bem, bora fazer aqui um minutos de pausa com um tema sugerido pelo Rafael Quixaba. Ele sugeriu que a gente fale sobre ser relevante, né? Então, impacto no trabalho, na família, na comunidade, enfim. Sugeriu esse tema um tempo atrás. Ó o Guto Júnior aí. Fala, Guto, tudo bem? Começando aqui minutos de pausa, Guto. Vão ser 5 minutinhos. Olha, Eli, tudo bem, Eli? 5 minutinhos aqui, porque às 11 horas tem gravação de Eucast, próximo Eucast. Então tem só alguns minutinhos aí, 6, 7 minutinhos pra gente conversar. Então, indo bem direto ao ponto, né? Fiquei pensando nesse tema sugerido pelo Rafa, que é sobre ser relevante. E é interessante pensar que, assim, nesse tema especificamente, você controla uma parte disso, né? Que é o que você faz. Mas para eu ser relevante para alguém, para o mundo, isso também depende desse alguém, desse mundo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Para eu ser relevante para os meus amigos, estou com o Guto Júnior aqui, eu posso coordenar uma parte disso, né? Eu fazer coisas, mas tem uma parte que é o Guto que vai fazer, que é ele entender se de fato o que eu estou fazendo é relevante, né? Então eu posso querer ser relevante para minha esposa. Então eu vou tentar fazer coisas, mas quem vai definir se eu sou relevante ou não é ela, né? E mesma coisa o mundo, a comunidade e tal. Então, o que é importante, cara, a gente pensar sobre isso? Basicamente você precisa fazer a parte que você controla, né? Você não consegue fazer a parte do outro ou dos outros. Você tem que fazer a sua parte. E aí, qual é a parte que você quer fazer? Né? Então, acho que a grande sacada aqui é você procurar fazer algo que seja muito verdadeiro para você, algo que seja muito importante para você, para que nessa jornada, além de ser prazeroso para você, que seja algo, cara, conectado mesmo com a tua essência. Porque aí vamos pensar o seguinte, se eu fizer algo que é importante para mim e conectado com a minha essência, primeira coisa que vai ser relevante para mim, né? E eu acredito que isso é o mais importante. Uma vez eu ouvi uma frase, nem lembro aonde, mas falava assim, né? Aonde eu vou, eu tô, né? Então, assim, alguém que te acompanha o tempo inteiro é você mesmo, você mesma. Então, se você fizer coisas e você se torna relevante para si mesmo, para si mesma, você já garantiu boa parte do negócio, porque você vai sentir prazer em fazer aquilo, né? O Guto Júnior fala muito sobre propósito, né? E eu acredito que isso que a gente está falando aqui é uma parte desse propósito, né? Eu acredito muito, né? O teu propósito é acessar a sua verdade, a tua essência, para você de fato contribuir com o mundo. Mas é algo que vem de dentro para fora. Então veja só, eu estou invertendo o raciocínio aqui, dentro da pergunta, dentro da sugestão que o Rafa trouxe, né? Então, para eu pensar em ser relevante, ao invés de pensar em ser relevante para o outro, eu tenho que começar a pensar em como é que eu contribuo de forma relevante, primeiro para mim, que seja verdadeiro, que seja algo conectado com a minha essência. Quando eu começo a fazer isso, o que vai acontecer? Pessoas ou situações, né, onde isso pode se manifestar com relevância, vão ser mais impactados, mais impactadas com isso, né? Então, se eu faço uma coisa que está sendo muito verdadeira e aquilo tem uma certa relevância para mim, pessoas que se conectam com isso vão achar relevante também e vão acabar chegando até mim e dizendo isso. Fala, puta, Rodrigo, isso que você fez foi importante, foi relevante para mim. E aí eu começo a me conectar com essa rede. Eu começo a impactar positivamente o meu entorno, as pessoas ao meu redor, a comunidade, o mundo, a minha família, os meus amigos. Então, essa questão de ser relevante para os outros vai acabar acontecendo por tabela, tá? Agora, tem um ponto importante aí, né, galera? Vamos combinar que se eu faço isso desse jeito que eu tô falando, quer dizer, começo primeiro comigo e vou expandindo essa minha verdade, né, para o mundo, pode ser que algumas pessoas que hoje fazem parte da minha vida não considerem isso relevante. Olha que interessante, né? Então imagina que alguma pessoa que é muito minha amiga vai olhar para isso e falar, isso que o Rodrigo está falando, isso que o Rodrigo está fazendo, essa contribuição que ele está dando, não é relevante para mim. Minha esposa pode achar isso, né? Minha família próxima pode achar isso, os meus colegas de trabalho, os meus clientes, o mundo que está no meu entorno hoje. E aí, o que eu jogo para você é, será que isso é de tudo ruim, né? Então, assim, quando você começa a acessar essa tua verdade, essa tua contribuição, e você começa a mostrar isso, talvez algumas pessoas que fazem parte da tua vida hoje não se conectem com isso, e elas queiram, não necessariamente se afastar, mas não necessariamente você vai ter essa validação dessas pessoas sobre a relevância. E, de repente, isso vai fazer sentido. Ó o Nelson aí, fala Nelson, tudo bem, meu caro? Que legal ter você aqui, faz tempão que a gente não se fala. Tô falando sobre ser relevante, Nelson. E a grande questão é essa, né? Se eu, de fato, começo a mostrar essa verdade, algumas pessoas que estão próximas de mim podem não considerar isso relevantes,
E tá tudo bem, né? Pode ser que elas se afastem um pouquinho ou muito, mas isso vai criar espaço para que outras pessoas que de fato vão se conectar com essa minha relevância se aproximem, né? Então, eu acho que a principal reflexão que a gente pode ter sobre isso é: faça algo para ser relevante para você, conectado com a tua verdade, e veja o que acontece, tá? Mas esteja aberto, esteja aberta para as diferentes possibilidades. Talvez isso cause algumas mudanças na tua vida hoje, e você tem que estar aberto, estar aberta para essas mudanças. Caso contrário, você não vai conseguir ter essa relevância de verdade. E aí imagina que você fica preso ou presa em agradar os outros, né? Em tentar fazer o que vai ser legal e relevante para o outro, mas aquilo de repente fere você, né? Olha o comentário do Nelson aqui, né? Relevância é relativa, porém universal. Que ambíguo. Exatamente, é isso mesmo. E aí, para a gente minimizar essa ambiguidade, cara, acessa a relevância que faz sentido para você, porque você vai estar sempre junto com você, e aí vai fazer sentido, você vai ficar feliz, você vai ficar animado, animada, você vai querer fazer mais disso. E aí você se permite, então, se conectar com as outras pessoas, fazer as outras pessoas se conectarem com você também, né? Eu acredito muito que a verdade causa conexão, tá? Então acho que essa mensagem que fica nesses nossos minutos de pausa. E aqui foram minutinhos mesmo, acho que a live deu 6, 7 minutos. É essa a ideia, né? Lives curtas de 5 a 10 minutos pra gente falar sobre temas relevantes. Se você tiver algum tema que você gostaria de ver nesses minutos de pausa pra gente trocar ideia, sugere pra mim, manda pra mim no direct, e a gente vai conversando, tá bom? Vou encerrar a live aqui, que daqui um minutinho eu começo a gravação do próximo EUCast, onde a gente vai falar de um tema bem interessante, então fica ligada nas próximas programações aí da Eureka, onde a gente vai ter um novo EUCast, provavelmente semana que vem. Um grande abraço para você que conseguiu assistir ao vivo, então Guto Júnior, Cláudia, o Nelson, o Vitor, tem uma galera aqui, o Dani. Galera, que massa que vocês conseguiram assistir ao vivo. Se você está assistindo a gravação, escreve aqui nos comentários o que você achou sobre esse tema, né, sobre ser relevante. E vamos juntos, até um próximo Minutos de Pausa.